Graça e paz, amém? Eu vou pedir, você coloca logo aqui, que pelo menos vou despertar a curiosidade do povo. Eu estou acompanhado da minha esposa, fica em pé, por favor. Dá uma olhada para trás, o pessoal vai ver que eu faço investimento em você. Estamos juntos há 29, estamos namorando há 29 anos e estamos casados há 24. Deus tem nos abençoado durante esse período com um casal de filhos, o Iago e a Ingrid. Logo, provavelmente, a Ingrid estará com a gente. O Iago, ele tem uma motivação a mais para continuar ali na PIB de Brasilândia, porque ele está namorando. Então, ele dificilmente acompanha a gente, né? Ele gosta de ir onde a namorada está. Não sei o que é isso, que mistério é esse. Mas acho que é compreensível. Já a Ingrid já tem que vir, o namorado tem que vir aonde ela vem, né? Então, talvez o namorado dela venha logo também. Queridos, eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui. Eu quero que você fique bem curioso com isso aqui. Eu não vou usar agora, vou usar no finalzinho. Então, que será, né? Mas a aplicação da mensagem eu quero fazer com esse material. Tem também essa espuma aqui. Estive aqui há uns 3 meses, 2 meses, 3 meses, 2 meses falando para os homens. Os homens, quem estava lá e me ouviu? Fique tranquilo que eu não vou falar aqui aquilo que eu falei lá, né? Porque uma coisa que é interessante, quem já me ouviu falar para casais, né? Tem pastores até que tem uma certa dificuldade de me chamar. E às vezes quando me convidam para falar para a igreja, falam assim: pastor, você vai falar aquilo que você falou para os casais? Eu falei: não, querido. É claro que para casais, ou quando eu falar uma palavra específica sobre a sexualidade, eu não vou falar na igreja da mesma forma, né? Então fique tranquilos, porque aquilo que eu falei lá, não vou falar nada aqui, né? Mas dá para você lembrar daquilo que eu falei, e espero que vocês estejam praticando aquilo que a gente compartilhou, né? E quem não veio, né, deve estar pensando o que ele falou. Então, no próximo a gente fala. Por conta do nosso Ministério com Famílias, eu escrevi 2 livros. O primeiro deles é Sexo em Casa. Então, já perceberam que eu falo bastante sobre isso. Faço pouco, mas falo bastante. Porque falo toda semana. Por exemplo, essa semana eu estou falando 3, 4 vezes em congresso, retiro, seminário. Então, esse livro aqui ele tem como objetivo ajudar os pais a fazerem a educação sexual dos filhos e a prevenir, por exemplo, abuso, pedofilia. A primeira parte dele. A segunda parte é a vida sexual saudável no casamento. Depois eu escrevi esse outro livro, Antes de se Casar. Antes de se casar, ele tem o objetivo de alcançar quem ainda não é casado, mas também é uma palavra muito esclarecedora para quem já é casado, que talvez não tenha recebido orientações antes do casamento. Antes de se casar, é um curso de noivos, e aqui tem 8 temas pertinentes a todo casamento: criação de filhos, sexualidade, a diferença entre homem e mulher, finanças. O valor do livro, cada um, é R$19,99, se você me der trocadinho, se não, é R$20. Vai um brinde, o brinde é o autógrafo, ok? E todo esse dinheiro que eu arrecado aqui, eu reverto para um ministério com crianças. Então é uma motivação a mais para você comprar. Esse ministério com crianças, são 2 crianças que eu tenho lá em casa, um de 22 e outro de 19. Eles estão na faculdade, precisa de livro, precisa de roupa, e etc, etc. Então, ajude nesse ministério. Gente, humor à parte, mas é melhor aprender rindo do que chorando. Eu quero compartilhar com você sobre esse tema, eu e a minha casa, e aí o relacionamento com Deus. O que eu e a minha casa, eu e a minha família temos e que podemos desenvolver nesse mundo, né, nesse século tão corrido, tão difícil, em que as famílias tradicionais, quando eu digo família tradicional, aquela família pai, mãe, filhos, o pai que saía para trabalhar como o único provedor da casa, isso que eu estou falando como família tradicional. Praticamente esse estilo já não existe mais, né? Hoje a mulher trabalha fora, a mulher tem uma jornada quádrupla, né? Ela é mãe, ela é esposa, ela é funcionária fora de casa, e ela também tem que ser, eu falei 4, dona de casa, esposa, mãe e funcionária fora. As mulheres hoje estão morrendo muito cedo. Por quê? Infartando por conta de receberem uma carga pesada.
Estamos vivendo um oco, um vazio de masculinidade. Tem muitos, nas nossas igrejas a gente vai encontrar isso, porque a igreja é um reflexo da sociedade, por exemplo, muitos garotos, meninos com transtorno de identidade de gênero, porque a referência que eles têm é a mulher, é a mãe, que tem lá dois irmãos, duas filhas, que mora junto com a avó, que tem uma empregada. O universo desse garoto muitas vezes é feminino. Então a gente está vivendo assim uma sociedade bem difícil, um momento muito difícil para as famílias. Mas a palavra de Deus, o relacionamento com Deus nos permite resgatar e viver e trazer. E o que eu quero trazer aqui para você nessa manhã não é jogar nenhuma culpa, mas é trazer uma reflexão para que você e eu possamos, talvez ou com certeza, voltar a algumas práticas que nós tínhamos como família, como casais, como pais, dentro da nossa casa, no relacionamento com Deus, naquele estilo que ainda dá para restaurar, ainda dá para recuperar, talvez de forma diferente, com modelos diferentes, com recursos diferentes, mas que dá para fazer muita coisa ainda no nosso relacionamento com Deus. E aí eu quero falar especificamente nessa manhã sobre a palavra de Deus e a família, meu relacionamento com Deus e o que minha família pode fazer para se relacionar com Deus através da palavra. Porque o relacionamento com Deus na família pode vir de várias formas. Paulo, por exemplo, escrevendo a sua carta aos Efésios, finalizando a carta, ele vai terminar falando sobre, ele diz assim, finalmente, ou terminando, queridos, essa carta, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Porque não é contra carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra principados, potestades, contra o príncipe dessas trevas, contra as regiões que habitam nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir e permanecer firmes. Estais, pois, firmes. Aí ele diz quais são os 7 elementos da armadura. Cingindo os vossos lombos com a verdade, a couraça da justiça, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito, 6. E a última, a oração, orando em todo o tempo. 7 elementos. Então, relacionar-se com Deus é, entre outras coisas, apossar-se desses 7 elementos da armadura, que são formas de relacionar. E hoje eu quero falar especificamente sobre o que ele diz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu tenho, por conta, pregado sobre isso em algumas vezes, e aí eu tenho procurado ouvir e ler e ver pesquisas sobre o relacionamento do crente com a Bíblia hoje, das famílias com a Bíblia. Queridos, nós vivemos uma época de analfabetismo bíblico. Quando o pastor estava pedindo para a gente orar para que seja erradicado do Brasil o analfabetismo, eu pensei no analfabetismo bíblico. O pastor Hernandes Dias Lopes, por exemplo, disse que nós vivemos uma geração Coca-Cola. Parece que é, mas não é. Explode. Faz barulho, mas não é. Ele diz também que nós vivemos uma geração em que as pessoas têm acesso à palavra, mas muito pouco estudo e prática. E aí, não adianta a gente falar isso a nível de igreja. A igreja precisa fazer, a igreja precisa restaurar, nós precisamos restaurar isso na nossa casa. E aí você que é pai, mãe, né? Você que está inserido lá na sua casa, sendo filho, sendo irmão, aí a pergunta para a gente fazer e responder e mudar, e aí eu quero que você no final dessa reflexão não fique pensando, foi boa ou não foi boa, mas aquilo que pode ser mudado na nossa casa como prática, o que eu vou fazer a partir de hoje? Chegando em casa hoje, e a partir dessa semana, o que eu vou fazer? Então, relacionamento com Deus, com a questão bíblica. E aí eu quero pedir que você levante a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia? Quem não trouxe, levante o celular. Mas celular, lembrando o seguinte, o celular agora é Bíblia, ok? Pelo menos aqui. E aí a gente vai usar isso aí como ilustração para você guardar essa palavra e poder fixar. Eu quero começar, e vou citar vários textos bíblicos, então se você quiser abrir, pode abrir, se você não quiser, muitos deles você sabe de cor. Eu vou começar o texto,
citando o texto, de João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus disse o quê? Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. O diabo, que é o ladrão mencionado nesse texto, ele tem como objetivo roubar. Jesus, ele contando uma de suas parábolas, entre tantas que ele contou lá no capítulo 8 de Lucas, ele fala da parábola do semeador. Ele diz que o semeador saiu para semear, e aí haviam 4 tipos de solos. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra caiu em um solo que espinhos estavam por cima, outros caíram numa terra em que tinha pedra por baixo, e outro caiu num bom solo e produziu. Ao explicar a parábola, Jesus falou o seguinte: a que caiu à beira do caminho, aí ele diz que a semente é a palavra de Deus, os semeadores são os filhos do reino, e que as aves do céu representam o diabo, que tem como objetivo roubar. O diabo, ele tem como objetivo tirar a palavra de Deus do nosso coração para que ela não germine, para que ela não nasça, para que ela não cresça e para que ela não produza frutos. Então eu estou usando esses 2 textos para dizer que o diabo, ele tem como objetivo tirar, porque ele é ladrão. Jesus, ele tinha 6 disciplinas. E eu gosto de falar isso de vez em quando, porque eu amo a igreja. E eu creio que você ama. E é quando a gente vê a igreja como essa vibrante, é porque existem pessoas que amam, e provavelmente todo mundo que está aqui ama a igreja. A liderança dessa igreja ama a igreja. E Deus tem dado estratégias fenomenais à igreja para o crescimento. Existem algumas estratégias que são estratégias de impacto. Elas têm a sua função, mas muita gente vive só de impacto. Por exemplo, vou citar algumas que você conhece. Encontro de casais. Quem já fez encontro sabe que encontro de casais é fenomenal. Eu trabalho em encontro. É uma estratégia fenomenal, mas é de impacto. Você volta de lá, eu vou amar minha mulher agora para a vida toda, não quero nem saber. Primeira briga, você pensa assim, será que eu vou amar mesmo? Você fala, vou amar meu marido, aí o marido fala um negócio com você fala assim, vou jogar água fervendo na orelha dele quando ele estiver dormindo. Porque é difícil. Amar não é fácil. Encontro de casais, encontro com Deus, radical, casa do julgamento, e você pode lembrar de outros aí, fenomenais esse trabalho. Eu trabalho em todos eles, eu já trabalhei e trabalho em todos eles. Mas sabe o que acontece quando nós voltamos de um trabalho como esse? A gente vem explodindo, como uma bola de gás cheiona. O que vai acontecendo? Vai esvaziando, 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 esvaziando. Se a gente não tomar um cuidado, que é um negócio chamado disciplina. E Jesus tinha 6. Quais eram as disciplinas de Jesus? Primeira disciplina de Jesus, o Espírito Santo. Relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Jesus, ele começou já o seu ministério, aliás, antes do seu ministério, o seu nascimento já foi por obra do Espírito Santo. José soube que a Maria estava grávida, ele tentou deixá-la secretamente, ele falou, e o anjo apareceu e disse para ele assim, ô Zé, não tem problema você receber a Maria não, o que nela está gerado é do Espírito Santo, fique tranquilo, porque o Zé pensou que alguém tivesse feito serviço no lugar dele, claro, apareceu grávida, eu não peguei, alguém pegou no meu lugar, aí ele disse assim, não, é do Espírito Santo. Jesus explica isso de uma maneira muito específica, quando ele vai falar com Nicodemos, um amigo dele. Você fala, mas por que Nicodemos é amigo? Porque quem vai acordar alguém de madrugada ou é amigo ou inimigo. Eu creio que ele era amigo. Um amigo como Nicodemos, Jesus chamava na intimidade. Então o Nico chegou para Jesus e falou assim, Jesus, tu és mestre, filho de Deus, Israel, que ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus falou assim, Nico, para de bobagem. Você tem que nascer de novo. Ele falou, como é que pode isso? Eu, um homem velho entrar no reino da minha problema. O que é nascer da carne é carne, o que é nascer do espírito é espírito. Eu estou dizendo para você, tem que nascer do... Então, o que isso significa? Significa que você, qualquer um de nós pode nascer na igreja, ser filho de crente, ser mulher de crente, marido de crente, mas se não nascer de novo, não pode ver o reino.
Então a primeira disciplina é essa, novo nascimento, e ser guiado, e aí Jesus era guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Outra disciplina de Jesus, oração. Jesus ele orava de madrugada, orava de noite, orava para tomar uma grande decisão. Ele, por exemplo, passou a noite toda orando para pedir a Deus orientação pelos 12 que iam dar continuidade ao ministério dele. Querido, às vezes tem gente tomando uma decisão tão importante como namoro, noivado e casamento, que é uma decisão para a vida toda, e sequer ora. Mais do que orar, Jesus jejuava, terceira disciplina dele. Você sabia que crente, eu sou batista, jejuo de vez em quando, mas nós batistas não temos esse hábito não. Jejuar? Que isso? Aí o pessoal começa a inventar, isso é o que eu acho. Uns jejuns que não está na Bíblia. Tem gente fazendo jejum de gel de cabelo. É mais fácil fazer jejum de gel de cabelo do que parar de comer, né? Porque o jejum bíblico é abster-se de alimento. E aí vai. Então, aí uma palavra aí para quem é jovem e está na pista, esperando aí o varão ou a varoa. Jejum e oração, querido. Primeiro, que está difícil de arrumar, para Deus mandar um. E segundo, para mandar uma pessoa boa. Porque ruim tem um monte por aí. Os caras bonitos, crente, mas preguiçoso. Tem um monte na igreja. E as meninas se encantam. É verdade. Se tem. Umas meninas, às vezes, bonitas, estudiosas, mas porca. Aí é uma parênteses, eu digo assim para o jovem, querido, você, quando você casar, a única coisa que vai mudar no seu noivo e na sua noiva é o estado civil, hein? O pastor diz assim, eu declaro marido e mulher. Entrou aqui um preguiçoso solteiro, saiu o quê? Preguiçoso casado, mudou nada. Entrou uma porca solteira, saiu uma porca? Casado, mudou o quê? Aí é para a vida toda. Então jejum e oração. Jesus tinha essas três que eu falei, o Espírito Santo. Jesus tinha o jejum da oração. Jesus tinha o jejum Jesus tinha a disciplina disciplina do Espírito Santo, do jejum e da oração. Jesus tinha a disciplina do templo. Estar junto na igreja, quando eu falo templo, na comunhão, não estou falando do espaço. Jesus não estava lá por causa do templo, Jesus estava lá por causa das pessoas. Templo, sinagoga, seja lá, Jesus estava lá. Crente, ele gosta de estar com outros crentes, irmão com irmão. Esse negócio de dizer que eu gosto de Deus, mas não gosto da igreja, isso aí não é bíblico. Aliás, igreja é um negócio fenomenal. Alguém já disse que isso aqui não deveria nem ser chamado de igreja. Era para ser chamado de Bangu 1. Porque aqui só tem ex. Quando eu digo aqui, estou dizendo igreja. Não estou dizendo aqui em Catarina, não. Estou dizendo qualquer igreja. Tem ex. Ex o quê? Ex-prostituta, ex-adulto, ex-homossexual, ex-ladrão, ex-estrupador. Mas aqui não tem nada disso, mas deve ter. Ou devia ter. Ex-linguarudo. Devia ter também, né? Porque tem gente que vem para a igreja e continua com... Não, isso aí eu não abro mão, não. Isso aí eu continuo. Então, Jesus, ele gostava das pessoas. Aqui tem um rio chamado Espírito Santo, de água viva, que passa aqui e vai transformando as pessoas. Vai transformando eu e vou transformando você. Então, Jesus gostava. Então, a disciplina do tempo. Depois, Jesus tinha a disciplina que eu vou gastar agora mais tempo, disciplina da Bíblia. E aí, uma colada com a outra, que é muito importante, a disciplina da prática. Porque não adianta nada saber e não praticar. Alguém já disse que sobre Bíblia tem 3 S. Se você ler, será sábio. Se crer, será salvo. Mas se praticar, será santo. O objetivo da Bíblia é que você pratique. Jesus praticava a Bíblia. E aí é sobre a Bíblia que eu quero falar para você sobre isso essa manhã. Na nossa casa, como é que está lá o relacionamento da Bíblia? Gente, infelizmente, essa é uma verdade. Muitas Bíblias, hoje, quase não se usa, ou usa-se menos Bíblia de papel, né? Hoje a Bíblia virtual. Mas isso aí não tira o poder. Eu gosto, por exemplo, de sentir o cheiro do papel. Mas leio também no tablet, leio no computador, leio no smart, não tem problema. Mas mesmo tendo muitas possibilidades e facilidade de acesso à Bíblia, o nosso povo tem acessado pouco. Eu brigo com isso na minha casa. Eu falo, meu filho, como é que você está? Pai, eu tenho que ler mais, estou fazendo a minha força. Meu filho, você vai ser marido, você vai ser mulher, você vai ter mulher, você vai ter filhos. Como é que você vai exercitar isso na sua casa? Pai, eu tenho que estar cobrando dele, porque não é fácil. Então nós precisamos resgatar isso na nossa casa. Ler mais, chamar mais, querer mais. E aí, pega a sua Bíblia aí agora.
Segura ela na mão. Pode ser esquerda ou direita, tá? A caneca aqui a gente leva também, pastor? Leva? Ô, benção. Mas só leva de noite ou leva agora? Ah, só de noite. Abrindo parênteses. Tem umas igrejas que eu prego aí, vou dar uma ideia aqui. O pessoal serve Gatorade ou água de coco. É um negócio fenomenal. De repente, logo mais vai ter água de coco ou Gatorade aqui. Então dá tempo. Gente, o ladrão vem para... Não, primeiro ele rouba. Se aí ele pode até matar se você não der, mas ele vem primeiro para roubar. Então o que o diabo quer fazer conosco em relação à Bíblia? Ele quer roubar a palavra de Deus no nosso coração. Então vamos lá. Para que o diabo não roube a palavra de Deus, o seu coração, no coração da família, no coração dos seus filhos, você precisa ter 10 atitudes. 5 numa mão, 5 em outra. E aí, a proporção que a gente vai aprofundando esses níveis de relacionamento com a Bíblia, vai ficar mais difícil o diabo tirar a palavra de Deus do nosso coração. O primeiro nível de relacionamento que a gente tem com a Bíblia é o nível mais superficial possível. Sabe qual é? Ouvir. Qual é o primeiro nível? Não ouvir. Qual é o primeiro? Ouvir. Só as mulheres. Ouvir. Os homens vão falar mais bonito. Quer ver? 1, 2, 3. Ouvir. Sempre os homens falam mais bonito. Ouvir. Mas ouvir, então está no seu dedo polegar. Bota aí. Pode apoiar aí. Faz assim, igual eu estou fazendo. Pede o irmão da igreja para puxar a Bíblia aí, do seu lado, do seu dedo. Ele vai... Não é segurar não, só está apoiado aqui, ó. Vai... Ele tira ou não tira com facilidade? Facinho. Mas ouvir é algo importante. Olha o que Jesus falava depois, geralmente, de cada parábola. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Quando o Espírito Santo falou com João para escrever 7 cartas do Apocalipse, toda vez que ele terminava, ele dizia o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Querido, nós precisamos ouvir a palavra. E temos hoje oportunidade de ouvi-la no templo, na televisão, na rádio ou nas rádios, no pendrive, no CD. Eu boto lá no meu carro, tem alguns CDs dos Salmos. Aí eu saio, ligo lá e fico ouvindo. Você está parado no trânsito, está ouvindo lá Provérbios, Salmos. Então nós precisamos ouvir. Aí a grande pergunta é: os nossos filhos têm ouvido a palavra de Deus em casa? Você como pai tem citado, você como mãe tem citado para que eles possam ouvir. Ouvir é o mais superficial dos envolvimentos, mas é essencial para que a gente comece a ser despertado para amar a palavra, para viver a palavra e para que o diabo não tire a palavra de Deus do nosso coração. Então o primeiro nível é ouvir. Vamos aprofundar esse nível? O segundo nível é ler. Primeiro. Segundo. Aí você já tem 2 dedos, o polegar e o indicador. Vai ficar um pouquinho mais difícil. Polegar e indicador, segura aí. Pede o irmão aí do seu lado para tirar. Ele vai tirar, pode... Mas segura com força. Você não quer que o diabo tire? O irmão que está do seu lado é o diabo. Ele vai tirar, mas vai tirar com uma certa dificuldade. Vai ser mais difícil do que simplesmente quando estava apoiado no ouvir. A gente precisa fazer, por exemplo, como os crentes bereanos de Atos 16 faziam. Eles ouviam a palavra, e durante aquela semana, entre um sábado e outro, eles iam e liam, examinavam. Isaías 34, versículo 18, diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. O texto que mais me chama a atenção sobre a leitura da palavra de Deus, entre tantos outros, é o de Neemias capítulo 8.
A Bíblia diz que o povo estava sendo resgatado do cativeiro babilônico, e Esdras, o escriba, e era escriba e sacerdote, restaurou lá, não só a questão social, política, mas religiosa lá do povo de Israel. A Bíblia diz que eles puseram um estrado debaixo dos pés, ou um estrado para que Esdras pudesse ler, subir, e ele leu a palavra de Deus desde o alvorecer até o meio-dia. 6 horas lendo a palavra de Deus, e o povo ali chorando, e o povo ali se extasiando. Não é o caso, com certeza não é o caso, mas nós estamos vivendo uma época de analfabetismo bíblico em muitas igrejas, não é o caso dessa, porque tem sido dado pouca ênfase à leitura da Bíblia, inclusive nos cultos públicos. Sabe o que tem mais acontecido nos cultos públicos? Entretenimento. Pouco tempo para a palavra e muito tempo para música, coreografia. Não estou dizendo que nada disso é errado, pelo amor de Deus. Mas a coisa mais importante no culto é alimento. E a palavra de Deus, ela é alimento. Quanto tempo tem sido gasto lá na sua casa, lendo-se a palavra de Deus? Às vezes eu fico, e falava, né, bem mais na minha igreja quando eu estava lá. Hoje sou mais itinerante, dou menos tempo à minha igreja por conta do ministério itinerante, mas falava da preocupação minha com alguns pais. Às vezes alguns pais, por exemplo, têm uma preocupação muito grande com a orientação intelectual dos filhos no que tange a questão secular. Matemática, português e informática, etc, etc. Alguns filhos que têm uma lição só por semana, que é da escola bíblica dominical, chegam na escola bíblica dominical sem a lição feita. Oportunidade para ler a palavra, para ensinar a palavra. Nós precisamos resgatar isso na nossa casa. Como eu disse, eu não estou aqui para trazer culpa a ninguém, mas trazer uma reflexão para que a gente possa. Isso está sendo feito lá na minha casa? Isso já foi feito e eu posso trazer isso de volta? Isso nunca foi feito e eu posso começar agora? Ouvir é muito bom, mas é pouco. Ler se torna a palavra um pouco mais presente e um pouco mais arraigada na nossa memória, na nossa mente, no nosso coração. Primeiro nível qual é então? Segundo, ler. Terceiro, aí você vai usar o dedo médio. Ouvir, ler, aí você vai fazer o que com aquilo que você leu? Meditar. Segura. Pede o diabo para tirar agora. O diabo vai até tirar, mas ele vai ter mais dificuldade. Significa que quando você ouve, você lê e você medita naquilo que foi ouvido, que foi lido, dificilmente o diabo vai tirar aquilo que está no seu coração. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo de número 1, que você conhece de cor, eu tenho certeza disso. Bem-aventurado é o varão, a varoa, o jovem, o adolescente, a criança, que não faz 3 coisas. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está onde, gente? E na sua lei medita noite. Como será esse varão, essa varoa? Como será esse pai? Como será esse namorado, esse noivo? Terão 4 características. Árvore plantada. Primeira característica, estabilidade. Quando alguém medita na palavra de Deus, dia e noite, ele é estável. Ele não fica, por exemplo, mudando de igreja. Ah, vou sair daqui porque o pastor não me abraçou domingo de manhã. Eu vou para a igreja A, vou para a igreja B. Ele é estável. Ele não fica ameaçando de abandonar a mulher. Não fica ameaçando de abandonar o marido. Porque você fez um projeto com ele, com ela, para a vida toda. Você diz assim, até que a morte. Eu digo lá para minha mulher, que seja a morte sua. Ela fala que seja a sua. Mas nós estamos juntos nesse projeto, até que a morte nos separe. Aliás, lá em casa o projeto é ver quem morre por último. Ninguém está com pressa de morrer. Estabilidade. Árvore plantada, junto a ribeiros de água. Segunda característica, a qual faz o quê? Dá o seu fruto? Na estação própria. O nome disso é produtividade. Você quer ser alguém que produza o fruto do Espírito, alguém que produza frutos maduros, frutos bons, você tem que estar meditando na palavra de Deus dia
e noite, noite e dia. Árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Terceira característica, as folhas não? Vitalidade. Crente tem que ser bonito. Alguns de nós já não nasceram lá com a beleza natural, então a gente tem que dar uma melhorada. Eu não estou falando assim no aspecto físico, que a gente não nasceu, nem todos nascemos belos. Mas o que a gente tem que ter bonito? Nosso caráter. Organização. Crente, por exemplo, não pode ter dívida. Viver com o nome no Serasa, no SPC. Se eventualmente entrou lá por causa do desemprego, mas tira de lá e depois vive uma vida legal, mesmo com dificuldade. Ele tem que dar exemplo. Vitalidade. As pessoas têm que olhar para o meu casamento, a minha família, e falar assim, eu quero uma família igual a dele. Porque senão, as pessoas vão falar, o que Jesus fez na vida dele? Não mudou nada. Mudou nada. Então, vitalidade, casamento, relacionamento familiar, relacionamento pais e filhos, coisa bonita. Por último, tudo quanto ele fizer, o nome disso é prosperidade. Você quer prosperar lá no seu namoro? Prosperar lá na sua indústria? Prosperar lá como empregado, como patrão? A condição que a Bíblia estabelece é meditar na palavra de Deus, na lei do Senhor, noite e dia. Se você observar, é essa mesma palavra repetida, ou falada primeiro e depois foi repetida, para Josué. Deus fala para Josué assim, ó, Moisés, meu servo, é morto. Agora é contigo, Josué. É você que vai ter que atravessar o Jordão e fazer o povo herdar e entrar na terra prometida. Aí ele diz assim, não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, prudentemente conduzirás e farás prosperar o teu caminho. Segundo Reis, capítulo 1, quando o Davi vai falar para Salomão, diz assim, esforça-te, Salomão, e ser homem, porque ser homem não é fácil. Ser homem é difícil. Esforça-te em ser homem. Aí ele vai repetir, não se aparta da sua boca o livro desta lei, medita dia e noite. Aí você vai prosperar. Prosperar não é ser rico, não. Prosperar é ser bem sucedido naquilo que a gente faz. Ser uma costureira, vai ser a melhor costureira. É um pedreiro, não vai fazer aquele muro torto, vai fazer um muro certinho, vai embolsar certinho. É gesseiro, não vai fazer aquele negócio mal feito. É professor, vai dar uma boa aula. É marido, vai ser um bom marido, vai prosperar naquilo que você faz. Mas qual é o segredo disso? Meditar na lei do Senhor, dia e noite. Com certeza o diabo vai ter dificuldade de tirar a palavra de Deus se a gente, primeiro, ouvir. Primeiro, segundo, ler. Terceiro, então vamos falar os três aqui, faltam só mais dois. Ouvir, ler e meditar. O quarto é memorizar. Vai ficar um pouquinho mais difícil agora para o diabo. Você vai só segurar isso aqui, deixa só o mínimo aí solto. Ficou mais difícil ou não ficou, gente? Porque você ouviu, porque você leu, porque você meditou e agora você gravou, você decorou a palavra de Deus. Sabe que antigamente os pais tinham cuidado de ensinar versículos aos filhos? Hoje a gente não vê muito essa preocupação. Você sabe que tem crente que não sabe nem o nome das 12 tribos de Israel? Tem crente que não sabe nem o nome dos 12 discípulos? Tem crente que não sabe nem os 66 livros da Bíblia? Eu já falei uma vez que qualquer dia eu vou chegar numa igreja assim, e vou subir meu púlpito meio apressado, vou falar assim, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Tomé, capítulo 2. O que vai ter de gente abrindo? Tomé. Tomé não tem nada escrito lá na Bíblia. Se você fala assim, vamos abrir o livro de Abraão, tem gente que vai procurar onde que está, no Velho e Novo Testamento. Memorizar a palavra de Deus, conhecer um pouquinho da palavra de Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 11. Escondi, guardei, decorei, que é a mesma coisa, a palavra de Deus no meu coração, com que objetivo? Para eu não pecar contra ti. O que a palavra de Deus diz de si mesma? A palavra de Deus, Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes.
penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela é espada. Falando sobre espada, texto que eu disse no início, a Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. O texto que mais me mostra isso é um exemplo magnífico de Jesus que ele tinha com as Escrituras. Mateus 4, Lucas 4 fala sobre a tentação de Jesus. Jesus, depois que foi batizado, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Então o diabo se aproximou dele e disse o quê? Aí a Bíblia diz que ele teve fome. E o diabo se aproximou dele e disse o quê? Se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. Preste atenção nisso. Jesus estava com fome, uma necessidade legítima. O diabo sempre vai tentar você uma necessidade legítima, mas para satisfazer essa necessidade de forma ilegítima. Você que namora, seus hormônios estão lá em cima. É normal. Você fica perto dela, fica perto de você, você segura a mão, pupila dilata, o coração bate. Você fica vermelho. Aí começa a beijar. Beija na boca. Tem uns namoros aí que é pentecostal, é esse que é o perigoso. Eu falo, o que é namoro pentecostal? Poxa? Imposição de mão. Movimento moderno de língua, a língua dentro da boca do outro, movimento moderno de língua. E o fogo desce, aí é perigoso. São os 3 sintomas do namoro pentecostal. Aí o diabo fala assim, você pega ela, pega ela. Aí o diabo diz para a menina, pega ele. A necessidade é legítima. Mas pode ser satisfeito daquela forma? Não, não é casado, não pode. Foi o que o diabo chegou para Jesus, olha, você está com fome. O que tem? Você pegar essas pedras, usar o seu poder. Ele usou uma palavra de dúvida. Ele disse para Jesus assim, se tu és, eu nem acredito que tu és, mas se tu és, faz com que essas pedras se tornem pães. Olha só, 40 dias antes, depois de sair das águas do Jordão, ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado. Quem disse isso? Deus, o Pai. O diabo, para fazer Jesus duvidar, disse, eu nem acredito, prova para mim que tu és o Filho de Deus, fazendo essas pedras se tornarem pães. E Jesus disse o que para ele? Não. Jesus falou assim, está escrito. Porque o que está escrito tem poder. Jesus poderia falar assim, em meu nome vai de reto, Satanás. Sangue de Jesus tem poder. Ele podia falar uma porção de frases de efeito que são ditas hoje, por aí. Mas ele usou o poder da palavra, a espada do Espírito. Ele disse assim, está escrito. E quando ele disse está escrito, ele citou o que estava escrito, porque ele sabia de cor. E o que ele disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como o diabo sabe mais Bíblia do que eu e você junto, ele disse, está escrito. Salmo 90, que é o salmo mais conhecido de todos. Também está escrito, aos anjos dará ordem a teu respeito. Então faz o seguinte, pula daqui para baixo. Aí o que Jesus disse? Também, diabo, está escrito. Ou seja, a Bíblia se interpreta com Bíblia. Eu não posso interpretar a Bíblia no meu bel prazer, não. Aí ele disse assim, está escrito lá também. Aí ele citou o que estava escrito. O que estava escrito? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tem muito crente tentando o Senhor. Está desempregado, dorme até meio-dia. Pastor, olha que eu estou precisando de emprego. Se alguém eventualmente aqui está precisando de emprego, vou te dar um emprego agora. Para você amanhã, começar amanhã. Que hora? 5 horas da manhã. É, pastor? É. Emprego legal. Qual é? Procurar emprego. Melhor forma de você conseguir emprego é procurar emprego. Como é que você consegue emprego? Vai em tudo quanto é posto de gasolina, vai em hotel, vai em bar, não sei onde você quer trabalhar, vai lá, entrega o seu currículo. Não adianta você botar o currículo na internet, porque tem gente que já levou em mão, está na sua frente.
Tem gente tentando ao Senhor, irmã, por exemplo, tentando ao Senhor, vindo para o ciclo de oração. Chega aqui, quando eu digo chega aqui, estou dizendo chega na igreja. Oi, irmãs, ora por mim. Problema sério. Qual é, irmão? Vamos orar agora. É que eu saí de casa. Quando eu saí de casa, o namorado da minha filha chegou. Meu marido não está em casa e ela ficou em casa sozinho com ele. Vamos orar para ela não cair em tentação. Pelo amor de Deus. Você tentar o Senhor. Uma coisa é você eventualmente tropeçar, e outra coisa é você se jogar e dizer assim: Senhor, me segura. Jesus falou assim: não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo, vendo que não tinha, ele falou assim: olha, só está nós dois aqui. Está vendo tudo isso aqui? Ele mentiu para Jesus. Tudo é meu. Mentira, porque a Bíblia diz que Davi falou no 1 Coríntios 29. Tu é, ó Senhor, a grandeza e o poder, a força, a majestade. Teu é tudo quanto está no céu e na terra. Teu, Senhor, é o reino. Tu te exaltaste, chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de ti, tu domina sobre tudo. Na tua mão a força e o poder, contigo estão engrandecendo. Então tudo pertence a quem? A Deus. E o diabo disse: pertence a mim. Jesus estava fragilizado, porque estava com fome. Emocionalmente também estava. Sozinho, no meio das feras. O diabo falou assim: agora que eu pego ele. Só estão nós dois aqui. Só basta um gestinho. Você ajoelhar, prostrar e me adorar. Aí Jesus respondeu o que para ele? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Queridos, quantas vezes eu já tive oportunidade, muitas vezes o diabo sabe qual é a minha fraqueza e sabe qual é a sua. Via de regra são 3: dinheiro, sexo e poder. Nós somos tentados numa dessas áreas. Ou você é tentado a possuir muito dinheiro e fazer do dinheiro o seu Deus, ou você é tentado nessa área sexual, que é uma força poderosa dentro de cada um de nós, ou você é tentado a usar o seu poder e a sua influência. Mas quantas vezes o diabo, sabendo qual é a minha fraqueza, ele colocava e coloca o tentação na frente. Fala assim: faz, pega, faz, dá uma olhadinha. Aí eu cito a Bíblia para ele: é na hora. Porque a palavra de Deus ela é espada de 2 gumes. Ela é cortante. Então, primeiro, ouvir. Vamos lá? Primeiro é ouvir. Segundo é ler. Terceiro, meditar. Quarto e quinto, ensinar. Uma palavra especificamente aos pais, para a família. Segura aí agora, com os 5 dedos. Pede o diabo, tira. Ele vai tirar, com certeza vai tirar. Mas eu vou te dar um outro recurso que ele não vai tirar nunca. Mas ficou mais difícil ou não ficou, gente? Segurando com os 5 dedos. Sim. Ensinar. Deuteronômio capítulo 6. A Bíblia diz assim: Deus falando ao povo de Israel: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E essas coisas que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e dela falarás aos teus filhos, ao deitar, ao levantar, ao caminhar. Colocarás lá nos umbrais da porta, na sua testa. Colocará em tudo quanto é lugar, para quando ele olhar, perguntar, você ter oportunidade de responder. Você tem que ensinar o seu filho. Eu creio que a experiência fala um pouco mais do que tem um pouco mais de autoridade. Ainda hoje eu tenho preocupação de ensinar os meus filhos, 22 tem o Iago, 19 tem Ingrid, ensinar a palavra de Deus para que eles gravem no coração. Mas eu comecei quando eles tinham 3 anos. Iago com 2 anos, aliás, um pouco antes, 2 anos e meio para 3, e Iago já sabia o Salmo número 23. Eu amarrando o cadarço dele, ele cochilando para ir para a escola, eu falava: o Senhor é o meu pastor. E às vezes, não precisa ele estar decorando, repetindo. Você fala, que a palavra vai entrar no coração. E eu amarrando o cadarço do tênis dele, e eu falando: Senhor é meu pastor. Nada de falar. Com 3 anos e meio, ele já recitava o Salmo, recitou, por exemplo, o Salmo 23 na igreja. A escola dos meus filhos, por conta da minha esposa trabalhar na escola, perto da nossa casa, eu os colocava no carro,
E se eu fosse de carro, levaria um minuto no máximo da escola à minha casa. Eu dava a volta no quarteirão, fazia o percurso mais longo que pudesse e ia citando Bíblia, de casa até na escola. E ainda hoje eu continuo fazendo isso, quando os levo para ir para a faculdade. E às vezes eu saio de casa e falo assim: ô Iago, Uzias morreu, né? Morreu, pai, morreu. Pois é, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A hora do seu manto enchia o templo, os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, e clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Os umbrais da porta se moveram com a voz que clamava, a casa encheu de fumaça, então eu disse: ai de mim que vou perecendo, que sou homem de impuro lábio, habito no meio de um povo que fala palavrão, e eu vi o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão um abraço tirado do altar com a tenaz, colocou em meus lábios e disse: eis que tocou os teus lábios, teu pecado foi tirado, tua iniquidade foi perdoada. Depois disso ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí eu abro um parênteses, não tem ninguém aqui, só tem eu mesmo, né? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. 1 Coríntios capítulo 13, maior dissertação do amor que tem na Bíblia. Romanos 8, a partir do versículo 23, que é o cântico de vitória que todo crente deveria decorar. Em esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos pedir como convém. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelo Santo. Aí sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque os que Deus conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de Cristo Jesus, para que ele seja o primogênito entre os irmãos. E os que predestinou, chamou, que chamou, justificou, glorificou. Que diremos por essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou antes entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra as escolhas de Deus, é Deus quem justifica, quem os condenará, aqueles que morreu, ou melhor, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual da direita de Deus também intercede pelos santos. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a nudez, o perigo, a fome, a espada, ou a angústia, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos entregues como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, no meio daquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem anjo, nem demônio, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a gente precisa citar a palavra. Toda semana eu leio o livro de Efésios, toda semana. É o único livro da Bíblia que tem o Espírito Santo em cada capítulo, toda semana. E aí eu vou tentando decorar. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração, para que a gente possa ensinar, a gente possa exalar a palavra. Primeiro, ler. Não, primeiro é ouvir. Não me engane não. Primeiro é ouvir, depois ler, meditar, memorizar, ensinar. Segure aí. Segura aqui. Agora, pegue a sua mão, a outra mão. V-I-V-I-V-E-R. Isso é o quê? V-I-V-E-R. Isso é o quê? Viver. Agora segura aí. Pede o diabo para tirar agora. Tira agora. Não tira. Se você ouvir, se você ler, se você meditar, se você memorizar e se você ensinar, isso é fundamental. Mas ainda é incompleto se você não viver. Você precisa viver. O que a Bíblia diz? Na Bíblia nós temos 2 tipos de texto: didático e descritivo. O didático é aquilo que diz que é para eu e você, para nós fazermos. Descritivo, aquele que descreve ou narra um fato. Dá para tirar muitas lições ali e aplicar, dá. Mas tem muitas coisas que, mais do que ser narrativa, elas são didáticas, para você fazer. Não mentir. Amar a mulher. Respeitar o marido. Colossenses 3,19, por exemplo, diz assim: marido, amai as vossas mulheres. E completa: e não as trateis asperamente. Eu sei que é difícil, porque a mulher ela vive
Você dorme com uma mulher, acorda com outra. Tem dia que é assim, que ela muda o ciclo na noite. Você dorme com uma mulher sensacional, bem-humorada, outro dia ela fala assim, não sei por que eu acordei. Ué, você não estava bem ontem, o que está vendo com você? É porque ela muda, querido. Eu expliquei para os homens como é que é esse negócio. São 4 estações no mês que a mulher vive. Primavera, verão, outono e inverno. Dê lá as características que você vai entender. Trate bem ela assim mesmo. Por que você deve tratar? Com aquele mesmo carinho que você tinha quando você namorava. Como é que você namorava ela? Chamava ela de quê? Camundonguinho? Aí depois, o problema é que os bichinhos vão crescendo, né? Aí depois aumentou um pouquinho minha pombinha. Aí depois aumentou a minha gatinha. Casou, testosterona lá em cima, minha cabritinha. Aí depois já vira sua porca, sua anta, sua vaca, né? Deixa os bichinhos pequenos, irmão. Trate ela com delicadeza. Mulher, a Bíblia diz no mesmo texto, respeite ou reverencie seu marido. A linguagem do amor para o homem e do homem para a mulher é de cuidado, desvelo e tratar com delicadeza. A linguagem do amor da mulher para com o marido é respeito. Tem mulheres desrespeitando os maridos. Como, pastor? De algumas formas. Tirando a autoridade dele quando ele dá um castigo lá para o filho. Ela fala assim, sai daí que depois conversa com seu pai. Tira a autoridade do marido. Expõe as fraquezas dele em público. Às vezes ele está com uma dificuldade lá, principalmente ele está meio fraquinho. Aí ela chega lá para as irmãs da igreja, olha para meu marido ele está fraco. A irmã que tem o dom de língua, vamos orar pelo marido da irmã fulano. Por quê, irmão? O que ele tem? Está internado? Não, ele está fraco. No outro dia chega o irmão lá na igreja, todo feliz da vida, e as irmãs, o fraquinho chegou. Todo mundo sabe que ele está fraco, menos ele. Exposição, isso é desrespeito. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais e honra teu pai e tua mãe. Uma palavrinha rápida aqui, eu já estou encerrando. Obedecer pai e mãe independe de idade. Se você come o feijão e a carne seca que seu pai bota em casa, você deve obediência a ele. Se você usa a camisa que a mamãe lavou e passou, você deve obediência a ela. Pode ter 20, 25, 28 anos. Eu digo para meu filho, tu tem hora de chegar e hora de sair. Tem que dizer a hora que chega e a hora que sai. Até que você torne independente. Isso vai ser quando você casar e sair daqui. Aí você não vai precisar dar satisfação. Você vai precisar dar honra. Nós estamos vivendo uma época em que os pais falam, meu filho tem 18 anos. Ele faz o que ele quer. Vai deixando. Depois vai chorar. Pior do que isso, pais que deixam os filhos em casa domingo de manhã. Ele já estuda a semana toda, sabe, jiu-jitsu, natação, futebol, ele está mortinho. Então, onde que eu vou deixar ele? Vou tiro da igreja, isso aí. Deixa ele fica em casa vendo Fórmula 1, vendo auto esporte, vendo esporte espetacular. Que ele vai crescer não amando a igreja. Aí quando ele tiver com 13, 14 anos, que os hormônios da adolescência efervescer, ele se tornar rebelde, aí você vem chorar no gabinete do pastor. Pastor, vós filhos, obedeçam aos vossos pais, e vós pais, deixa eu falar um negócio para você, o melhor lugar para o seu filho está na igreja, querido. Eu sou da área de saúde também, eu pelo menos trabalhei em alguma área lá, minha formação técnica é de saúde. Muitas vezes eu via mãe chorando quando ia aplicar a injeção nos filhos. Mas ela ia e aplicava. Porque era necessário, importante e bom para a saúde. E os filhos não sabem discernir se tem que tomar ou não tem, ou por que tem. Nós, pais, sabemos o que é melhor para os nossos filhos, não vamos nos omitir nisso, e a palavra de Deus nos orienta a respeito disso. Exerçamos a nossa autoridade. Você precisa viver a palavra de Deus, mais do que ouvir, ler, meditar, memorizar, ensinar. É necessário viver. E aí eu termino essa ilustração, essa palavra, essa reflexão, antes de fazer a ilustração aqui, com o que Jesus citou lá em últimos versículos do Sermão do Monte. Todo aquele que ouve essas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente
que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, sopraram contra o ímpeto, contra aquela casa, e as torrentes, e a casa não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas palavras e não as põe em prática, compará-lo-ei a um homem imprudente ou insensato, louco, que construiu sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, a chuva e as torrentes, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e grande foi a sua queda. Presta atenção. 2 homens, 2 casas, 2 alicerces, mas uma só tempestade. A tempestade que cai na vida do crente fiel, que é submisso e pratica a palavra de Deus, é a mesma que cai no crente infiel e que não pratica a palavra de Deus. O que não pratica vai cair. O que pratica vai permanecer firme. Como é que está lá a palavra de Deus na sua casa? Você, seu marido, você, sua mulher, você, seu filho, tem se reunido em torno da palavra para ler, para meditar, para memorizar e para viver a palavra? Eu quero usar essa ilustração aqui simples. Talvez alguns dos irmãos tenham pensado assim: pena que fulano não está aqui. Sabe quem deveria estar aqui hoje? Você. Quem não era para estar, não veio. Então essa palavra foi para você e para mim. Para mim e para você. Então esqueça do irmão. Eu desafio você, e aí de uma forma bem prática, a não ser como alguns crentes. Alguns crentes, eles mergulham na palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus. Aqui são os crentes. E eles mergulham na palavra de Deus profundamente. Tem um conhecimento sensacional, extraordinário. Tudo que você perguntar a ele sobre Bíblia, sobre conhecimento teórico, ele sabe. Mas ele sai de lá totalmente seco. Porque embora mergulhe na palavra de Deus, eles não deixam que a palavra de Deus mergulhe nele. O desafio para você e para mim nessa manhã é que a gente se dispa, por exemplo, de alguns pecados de estimação que a gente tem. Às vezes Deus quer tratar a nossa língua, às vezes Deus quer tratar o nosso bolso, às vezes Deus quer tratar o nosso domínio próprio. Crentes que às vezes vão a uma festa, por exemplo, e porque é de graça, eles comem e ainda carrega. Crentes que não conseguem guardar segredo. Crentes que não conseguem ainda entregar o dízimo e ser fiel nas ofertas que são alçadas ao templo. Crentes que ainda não tratam com dignidade a sua família, a sua esposa, seus filhos, o seu marido. O que a palavra de Deus nos desafia nessa manhã é que a gente mergulhe, mas mergulhe sem reservas, e que a gente possa permitir que de fato, mais do que mergulharmos na palavra, que a palavra de Deus mergulhe em nós. E quando a gente estiver encharcado da palavra, então a gente vai ser capaz de transformar primeiro a nossa vida e depois transformar os outros, começando pela nossa família. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que a gente saia daqui disposto a praticar aquilo que de fato nós somos desafiados a melhorar ou a mudar na nossa casa.